Hare Krishna. Começando aqui no Instagram também. Boa noite, pessoal aí do Facebook. Boa noite, pessoal aqui do Instagram. Hare Krishna. Bem-vindos a mais um Além do Vedanta aqui do Clube do Dharma. Hoje a gente vai dar continuidade às conversas de Chaitanya com seus associados, com seus seguidores. A gente vai continuar vendo, né, como que Chaitanya instruiu cada seguidor seu, cada associado que estava contribuindo com ele no movimento de Sankirtana de uma forma bem específica, né? Então, antes da gente começar aqui, vamos relembrar que amanhã a gente vai ter o dia D com Dhira Chaitanya, às 8h30 da manhã, nossa meditação matinal dominical do Clube do Dharma. E às 19h30 a gente tem com Nrsimhananda a continuação do estudo da Bhagavad Gita, que já está entrando no capítulo 12, que é um dos capítulos mais especiais da Bhagavad Gita, né? Então é isso. Então hoje a gente vai ver a parte final das instruções de Chaitanya para os seus seguidores. Então vamos lá, continuando aqui nossa série. Na primeira parte a gente ficou assim mais focado nessa questão, assim, na reflexão da relação entre mestre e discípulo, né? E a gente falou de como Chaitanya instruiu, assim, de maneira mais direta, tanto o Nityananda Prabhu quanto o Advaita Acharya. A gente falou dessas duas grandes personalidades, quem eles são de fato, né? Na sua identidade original. E hoje a gente vai continuar vendo, então, como Chaitanya continua instruindo, né? Então, assim, um dos pontos importantes, assim, dessa relação entre mestre e discípulo, que é um conceito, assim, fundamental, é que o guru, ele primeiro, a gente vê que na relação entre o mestre e discípulo, a gente vê que o guru primeiro ele constrói uma relação com aqueles que posteriormente se tornam seus discípulos, baseado em confiança. A gente vê que geralmente antes de um guru, de um mestre, desenvolver uma relação onde ele passa a ensinar o discípulo diretamente, instruir ele, pedir coisas para ele, apontar as falhas dele, dar ferramentas para ele progredir na sua vida espiritual. A gente vê que primeiro se desenvolve uma relação de confiança, onde o discípulo enxerga naquele guru uma pessoa que realmente tem a capacidade de ensinar ele, mas não só porque ele tem algum conhecimento, ele é visto como alguém que tem algum progresso espiritual, mas porque também ele é uma pessoa que possui sentimentos e ele tem esse sentimento genuíno de querer ajudar outra pessoa. A gente vê que os Shastras, os Vedas, assim, no Veda, se diz que a qualidade assim, mais importante de um mestre espiritual, de um professor espiritual, é justamente a compaixão, Karuna, né? A compaixão que ele tem para com as outras entidades vivas, com as outras pessoas. Por quê? Porque ele é uma pessoa que vê a verdade, então ele entende a condição que todo ser vivo, toda alma condicionada na matéria, pela matéria, toda alma que é vítima, que está ali iludida pela ignorância, ele entende que essa é uma condição muito aflitiva para essa alma espiritual, mesmo que essa alma espiritual ele não tenha consciência disso. Então, o guru, o mestre espiritual, entendendo a condição das almas espirituais que estão iludidas e pelo fato de estarem iludidas não conseguirem reconhecer a sua própria condição de estarem em ilusão, ele, por causa disso, ele tem muita compaixão. Então não é que ele chega simplesmente apontando, falando para as outras pessoas: vocês estão iludidos, vocês têm que sair dessa ilusão, etc. Porque primeiro ele tem que ganhar a confiança dessas pessoas, ele tem que desenvolver uma relação baseada em sentimentos. As pessoas têm que estar dispostas a se colocar sob o abrigo do mestre espiritual, né? Porque a gente vê como Krishna explica para Arjuna na Bhagavad Gita. Ele falou: Arjuna, você tem que tatvidi pranipatena pariprashnena sevaya. Você tem que se aproximar de um guru, e quando você se aproximar desse guru, o que você vai fazer? Você vai se aproximar numa atitude correta, você tem que ser humilde. E aí você faz o quê? Você faz perguntas para ele.
E esse mestre, vendo a sua sinceridade, ele ficando agraciado com você, ele naturalmente vai te instruir, não movido por um senso de dever apenas, mas sim até por esse senso de compaixão, esse senso de empatia pela sua veracidade. Então o guru tem muito esse papel importante de reconhecer, de desenvolver primeiro, construir esse laço afetivo com as pessoas que vão se tornar discípulas dele, para que esse relacionamento não seja baseado só numa ideia assim figurativa de uma pessoa que pode te salvar, de uma pessoa que pode te dar conhecimento para você se libertar de alguma situação desse mundo. Não, você vai construir uma relação com o mestre espiritual em que essa relação vai ser uma relação que é eterna. Os Vedas falam que a relação com o Guru, com o mestre espiritual, é uma coisa que existe para sempre. Então, tanto que no mundo espiritual, a gente tem a relação com outras almas que vão atuar como nossos mestres, porque eles vão nos amparar, nos ensinar a como servir a Krishna, como servir Radha e Krishna. Então, mesmo no mundo espiritual, existe uma relação de mestre e discípulo também. Não que seja uma relação igual a gente tem aqui, mas é uma relação espontânea, onde aquelas pessoas que são mais apegadas, mais maduras, têm mais apego por Radha e Krishna, aquelas pessoas que são mais íntimas do serviço espiritual espontâneo, elas, por terem mais familiaridade e intimidade, elas te colocam também dentro desse círculo de pessoas que servem também a Radha e Krishna. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, o nosso guru, Srila Prabhupada, ele mostrou isso, né? Quando ele veio para o Ocidente, e que foi quando realmente, assim, o movimento Hare Krishna veio para o Ocidente, foi que ele começou a se tornar conhecido no mundo, e é aqui que ele realmente começou a ter os seus discípulos. Antes dos seus discípulos se tornarem seus discípulos, eles se tornaram amigos de Prabhupada. Então, quando Prabhupada veio, bem no comecinho ali, em Nova York, logo que ele foi para Nova York, as primeiras pessoas que tiveram contato com Prabhupada, elas não entendiam ele, assim, não tinham uma relação com ele construídas na base de Shisha, né, na base de instrução. Eles tinham um apego, eles viam a sinceridade de Prabhupada, viam a natureza compassiva dele, entendiam que ele tinha muito conhecimento para passar, ele era uma pessoa realmente santa, um grande sábio, mas eles se atraíram pela sinceridade, pela pureza de Prabhupada, e Prabhupada começou a construir uma relação com eles de amizade. Eles iam aprender com Prabhupada, e Prabhupada falava, Prabhupada instruía. Então o que a gente vê? A gente vê que no primeiro momento, o Prabhupada, essas pessoas que conheceram Prabhupada e depois se tornaram os primeiros discípulos dele, por exemplo, o que eles fizeram? Eles abrigaram Prabhupada. Eles, por exemplo, eles viam tanta sinceridade, assim, eles viam um senso de importância no que Prabhupada veio trazer, mesmo eles não entendendo a dimensão do que Prabhupada veio fazer, mesmo eles não tendo uma noção realmente assim madura do que é o mestre espiritual, eles não entendiam esses conceitos de mestre e discípulo, eles não tinham muita noção dessas coisas, mas eles se atraíram pela figura de Prabhupada e desenvolveram uma relação genuína de amizade com ele. E aí a gente vê que na biografia de Srila Prabhupada, que eles chegaram um momento que eles arrumaram um lugar para morar, para Prabhupada morar, que era com eles mesmo. Teve um que, não, vamos lá que você vai morar comigo, né? E Prabhupada ficou morando durante uns meses com uma dessas pessoas, que eram todos jovens, né? Com um desses jovens que eram praticamente assim, todos compartilhavam assim, dos ideais do movimento de contracultura. Então Prabhupada foi abrigado por essas pessoas. Um deles levou Prabhupada para morar com eles num sótão. Prabhupada residiu lá durante um bom tempo, depois teve alguns problemas lá, né? Ele saiu. E quando esses mesmos pessoas que se aproximaram, tinham amizade com Prabhupada, queriam cuidar dele, queriam amparar Prabhupada, contribuir com a sua missão, viram que Prabhupada estava numa situação que não era muito favorável, eles se juntaram espontaneamente entre eles e decidiram alugar um lugar para Prabhupada fazer o quê? Para Prabhupada continuar ensinando a eles, continuar falando da Bhagavad Gita, continuar cantando Hare Krishna. E aí que eles alugaram, por exemplo, aquela lojinha da Avenida 26. E aí que começou o movimento Hare Krishna de fato, começou a ISKCON de fato, foi ali, né, naquela lojinha. Então foram essas pessoas que sozinhas se atraíram por Prabhupada, desenvolveram uma relação genuína com ele, de sentimento, de bondade, de pureza, e querendo ajudar, alugaram aquele lugar, e é a partir dali que eles começam a construir uma relação de mestre e discípulo. Então essa relação
que era uma relação espontânea, baseada no sentimento, aos poucos ela também foi dando lugar para um outro aspecto, ou foi se juntando, né? Foi acontecer uma simbiose nesses dois aspectos, o aspecto da amizade que foi construída, eles conheciam Prabhupada como um ser humano, como uma pessoa que estava ali para ensinar coisas assim super importantes, e depois que eles foram construindo o relacionamento com ele, é através de uma figura dele, entendendo ele como uma figura do mestre, como aquele que veio realmente assim ensinar conhecimento espiritual e que estava ali para trazer eles também para um estilo de vida que era o próprio estilo de vida dele, que era o estilo de vida devocional. Então, antes deles adentrarem nessa relação de mestre e discípulo, eles tinham construído uma relação de sentimento, de sinceridade com ele, entendendo o Prabhupada como um ser humano. Então, um ser humano que tinha suas fragilidades, que precisava do apoio deles, que precisava da ajuda deles. E depois, quando eles foram se tornando mais comprometidos com a filosofia, é que Prabhupada começou a apresentar para eles o que significava uma relação de mestre e discípulo. Ele começou a mostrar para eles que a vida espiritual, por exemplo, ela não era baseada só numa relação, digamos assim, sentimental, não era só aqueles sentimentos. Para se manter uma relação realmente saudável e espiritual, era necessário que uma pessoa que está nesse mundo aqui, sob a influência da ignorância, sob a influência assim, da matéria, ela precisaria adotar certos princípios para poder proteger a sua mente, proteger os seus sentidos, de não se verem vítimas do seu próprio ego. Então é aí que Prabhupada começa a apresentar para eles a disciplina espiritual que ia ser responsável por manter aquela relação entre eles num patamar elevado, no modo da bondade e no modo transcendental depois, posteriormente. Então o que a gente vê? A gente vê que mesmo no começo do movimento Hare Krishna, o Prabhupada, quando ele ainda não tinha essa relação de mestre e discípulo ainda estabelecida, a gente viu que ele, quando tinha assim, a programação de domingo, né, que era uma programação especial que ele fazia, e tinha a aula da Bhagavad Gita, e depois todo mundo compartilhava, né, de um jantar, de uma refeição. Era o Prabhupada que dava aula, era o Prabhupada que cantava, era o Prabhupada que cozinhava para todo mundo, que servia, e depois que todo mundo ia embora, o que o Prabhupada fazia? Ele ia lá e limpava tudo sozinho. Então, depois que essa relação foi se tornando madura, eles entenderam assim, nossa, ele é um mestre espiritual, né? Um dia, uma pessoa, eu não lembro quem foi, se foi o Kirtanananda, um dos primeiros discípulos, ele estava dormindo lá na lojinha, já estava lá querendo ter um contato maior com a filosofia, com a tradição, aceitar a Prabhupada como mestre. Ele escutou de madrugada, assim, bem tarde da noite, barulho na cozinha, ele foi lá ver. Depois de um festival desse, ele viu que o Prabhupada estava limpando toda a sujeira, assim, das panelas, tudo que tinha sido usado para cozinhar para as pessoas no festival. Aí ele perguntou, nossa, Prabhupada, e você está limpando tudo sozinho, né? Sempre limpou tudo sozinho. Ele falou, alguém tem que Aí Prabhupada falou, alguém tem que fazer, né? E aí então a gente vê assim, Prabhupada ficava na fila do banheiro quando alguns devotos, algumas pessoas começaram a residir lá nessa lojinha para realmente começar a seguir a disciplina mais a fundo. Então eles acordavam todo mundo de manhã cedo e aí tinha uma fila para entrar no banheiro porque só tinha um banheiro que era compartilhado entre todo mundo. E o Prabhupada, ele entrava na fila com essas pessoas, que se tornariam seus discípulos depois, e ficava esperando na fila. Tem até foto dele na fila esperando com os outros devotos para poder tomar banho também. Tamanha era a consciência que Prabhupada tinha de que ele não podia exigir dessas pessoas uma postura de um discípulo, assim, no sentido de não podia exigir que eles entendessem a figura de um mestre espiritual, o respeito que se daria, porque eles ainda estavam construindo, de certa forma, assim, a confiança nele, entendendo essa relação. Eles eram muito neófitos, né? Então, Prabhupada fez todo esse trabalho com eles, assim, pegou eles desde o início, ensinou, construiu uma relação de confiança, mostrou que ele era um ser humano, viu que ele precisava, mostrou que ele precisava de ajuda, falou para eles, várias vezes o Prabhupada falava para os seus discípulos, eu preciso da ajuda de vocês, eu não tenho condições de fazer isso aqui sozinho, vocês têm que continuar esse trabalho depois que eu for embora. E várias vezes o Prabhupada fez isso. Então a gente vê que é muito importante, né, o mestre espiritual, a gente também, nós como pretendentes ou como pretendentes a discípulos ou como discípulos, né,
a gente entender essa parte também do mestre espiritual, que é a parte humana, que a gente entender que ele é um ser humano, que ele também tem as suas limitações enquanto um ser humano, que ele precisa de ajuda, né? A gente está aqui é para prestar um serviço, né? Para a gente ajudar, para a gente participar, né? Essa é uma das traduções da palavra bhakti, né? Que é participar, você como uma parte de Deus, que ele é o todo, né? Deus é chamado de Bhagavan, aquele que é o possuidor de tudo, a fonte de tudo. Nós somos uma parte dele, que é o todo. Então a gente tem que participar do plano dele de maneira favorável. Então, nesse sentido, o mestre espiritual é aquele que ensina a gente a como participar, tomar consciência disso e para a gente poder participar de maneira deliberada e construir. A gente constrói essa relação com o mestre nesse sentido, de ajudando ele a servir, a participar do serviço do mestre espiritual dele. E o mestre espiritual dele está fazendo o quê? Está ajudando o seu próprio mestre espiritual a servir o mestre espiritual dele e por aí vai. Então a gente se conecta com uma cadeia, né, de mestres e discípulos, onde só existe uma intenção, onde só existe um propósito, uma finalidade. Por isso que os Vedas dizem, só existe um guru. O princípio do Guru Tattva, né? Só existe um mestre espiritual, só existe um guru, que é Deus, e ele se manifesta através do mestre espiritual, através dos nossos mestres instrutores, dos nossos mestres iniciadores também. Mas só existe um, por quê? Porque o propósito é um, a prática é uma, a finalidade é uma. E é isso. Então a gente está conectado nessa relação, né? Então é isso, né? Essa relação é muito importante, assim, a gente entender esses dois elementos assim, da relação, que é entender o mestre como uma pessoa, a gente desenvolver uma relação com ele como uma pessoa, entender isso, a gente não só querer projetar no mestre uma figura perfeita, infalível, inalcançável, porque também, entre outras coisas que podem acontecer, é o que? Se a gente enxerga o mestre espiritual dentro dessa visão de algo que é muito perfeito, assim, absoluto, algo assim, que é completamente fora da realidade, a gente vai querer se colocar perante ele numa condição idealizada também, que talvez a gente não esteja pronto para atuar daquela forma. A gente não tem maturidade para atuar dentro daquela idealização. Porque se a gente vê um guru com uma pessoa perfeita, você vai querer ser o discípulo perfeito. Então a gente tem que entender, não, realmente a gente tem que tentar ser uma pessoa, realmente alcançar um tipo de perfeição, sim, na relação entre mestre e discípulo. Mas o ponto é a gente projetar isso de uma maneira pré-concebida, assim, idealizar isso de uma maneira muito subjetiva. Achar que, agora eu entendi uma mestre espiritual, uma figura perfeita, infalível, absoluta, e eu tenho que ser uma figura de discípulo que tem que corresponder a essa ideia que eu tenho dele. E a gente vê que não é, que a gente tem falhas, a gente tem limites, e a gente tem que até mostrar isso para o mestre, para ele poder ensinar a gente, ajudar a gente. Ele está aqui para ajudar a gente, né? Não é só para ficar ensinando, falando o que a gente tem que fazer. Ele está aqui para ajudar. Ele vai ajudar a gente se a gente mostra a nossa condição. E esse é um outro ponto também que é muito importante. Por quê? Porque um dos tipos de proteção que o guru vai dar é exatamente esse. Você ser sincero com ele nessa relação, e ele tem que reconhecer, ele tem que entender, saber quem você é para poder te instruir de maneira adequada. Ele tem que ver, olha, através dessa relação sincera, ele vai ver mais ou menos assim, digamos assim, o seu nível, digamos assim, né? Qual nível de consciência, tipo de consciência que o meu discípulo tem, como que ele está entendendo a realidade, a vida, né? Como ele está entendendo a filosofia, como que ele está conseguindo implementar as práticas espirituais na vida dele, que tipo, até onde ele consegue lidar com isso, encaixar isso na vida dele, né? Qual é a relevância que esse conhecimento tem para a vida dele, como que ele consegue fazer com que o conhecimento espiritual dialogue com o seu próprio contexto de vida. O guru então vai ver se é uma pessoa que está mais iniciando, como que ele está conhecendo, se ele é uma pessoa que já está mais avançada em certos aspectos, e aí ele vai te instruir de certas maneiras. Porque se você está num estágio X, ele não vai te instruir da mesma maneira que ele instrui uma pessoa que está numa plataforma Y, né? Porque não tem como. Então as instruções, por mais que existam instruções gerais, que são válidas para todo mundo, que o mestre espiritual dá, como por exemplo a gente vê o Prabhupada, dando como exemplo o nosso mestre Prabhupada. Ele dá instruções através dos seus comentários, né, nos livros, e a gente vê que são instruções gerais, ali ele está instruindo a filosofia de uma maneira objetiva.
Só que na relação que ele tinha com seus discípulos, ele passa, às vezes, certos aspectos de um mesmo ponto que ele não mostrou de maneira geral, que era aquela maneira, que era aquele ponto que ele mostrou, colocou ali para todo mundo ter acesso. Então ele pegou, de repente, o mesmo assunto e para um discípulo, por exemplo, específico, ele mostrou um outro aspecto, porque ele entende, ele conhece a natureza daquele discípulo, ele tem uma relação construída com ele. Então ele pôde instruir de uma maneira mais específica. E com o outro, às vezes tem uma condição diferente, ele instruiu sobre um outro aspecto, uma outra perspectiva, entendendo qual a condição daquele discípulo e a condição desse. Até onde que eles vão conseguir entender e implementar aquelas coisas ali. E o que a gente vai tá falando isso por quê? Porque Chaitanya está fazendo exatamente isso. Chaitanya fez isso. Ele deu instruções particulares, levando em conta, muito em conta a condição da pessoa, né, do Varnashrama, qual que era a posição social que uma pessoa tinha, suas capacidades, né, os seus dons, a sua natureza, e qual era o estado que ele ocupava dentro das condições, dos momentos espirituais, se ele era um monge renunciado, se ele era uma pessoa mais nova, que estava só como estudante, se ele era um chefe de família, o que ele era, né? Então a gente vê que o Chaitanya instruiu as pessoas assim. E a gente vai começar a ver isso aqui agora, né? Ele sempre levou em consideração o contexto, o cuidado que essas pessoas tinham que ter, o respeito com os seus momentos, né? Nunca passando por conta disso. E Prabhupada foi exemplo perfeito disso, né? Tadadã. A gente vê, por exemplo, na própria vida de Prabhupada, quando ele era casado, por exemplo, a gente vê que ele tinha uma relação, por exemplo, assim, que ele mesmo fala, a relação que ele tinha com o sadhana dele, com a sua prática espiritual. Ele fala, não, com muito tempo, durante um bom tempo, quando ele era casado, tinha família, ele tinha seus negócios, ele trabalhava, tinha sua empresa, sua empresa farmacêutica, né? Ele cantava sua japa assim, ele cantava, acordava, cantava 4 voltas, antes do almoço ele cantava 4 voltas, depois do almoço ele cantava 4 voltas e antes de dormir ele cantava 4 voltas. E aí ele cumpria os seus 16 voltas, suas 16 voltas de Japamala, né? E aí a gente vê exatamente isso. Às vezes, quando ele vai instruir uma pessoa, ele leva em conta isso. O Prabhupada, a gente vê na figura de Chaitanya também. Aí a gente vê que depois, quando o Prabhupada aceitou a ordem de vida renunciada, ele cantava a sua japa de manhã cedo, de madrugada toda. Ele escrevia, ele dormia 4 horas por dia, ele acordava no meio da madrugada, começava a traduzir os textos, comentar aqueles textos, escrever. Depois ele cantava japa, depois todo mundo ia dormir à noite, ele ainda traduzia, depois ia dormir, acordava de madrugada, traduzia mais, escrevia, cantava japa, passava o dia fazendo coisas práticas, servindo, instruindo, administrando a sociedade, né, que ele estava criando, instruindo seus discípulos, fazendo tudo isso. Então a gente vê a condição, né? Se a pessoa está numa condição X, ele tem que respeitar isso, tem que cumprir os deveres daquela condição. Se ele está numa outra condição, ele tem que respeitar aquilo também, né? E o mestre espiritual, ele empodera o serviço do discípulo, levando em conta isso, a condição do discípulo, né? Então a gente vê que aí Chaitanya, ele então tinha instruído Adwaita e Nityananda, e agora quem que ele vai instruir? Aí agora ele vai falar de Raghava Pandita. Raghava Pandita era um dos seguidores dele. E aí ele elogia o serviço de Raghava Pandita perante os seus discípulos que ainda estavam em Jagannatha Puri, né? Porque a gente lembra que ele tinha passado o festival do Ratha Yatra e Chaitanya, ele estava... Os seguidores de Chaitanya que moravam na Bengala, em Mayapur, tinham vindo para Jagannatha Puri, que é outra cidade, ficado vários dias com ele, participado de vários festivais, vários kirtanas, recebido instruções dele. E aí Chaitanya pediu para eles voltarem para continuarem com a sua vida, suas vidas, continuarem disseminando, né, o movimento de Sankirtana. E antes deles irem embora, ele dá algumas instruções específicas, isso que a gente está vendo, né? Aí ele falou a Adwaita, falou com Nityananda e agora está falando de Raghava. Aí ele elogia na frente dos devotos o serviço de Raghava Pandita. Aí ele fala assim, né, ó, ouçam sobre o serviço devocional puro prestado a Krishna por Raghava Pandita. Na verdade, o serviço de Raghava Pandita é supremamente puro e altamente realizado. Além de outras coisas,
basta ouvir sobre a oferenda que ele faz de cocos. Coco, né? Fruta, coco. Ele fala assim, aí ele fala, um coco, era muito caro o coco, né? A história, qual que é a história desse serviço de Raghava Pandita, né? Que Chaitanya elogia? Que Jagannatha, a deidade de Jagannatha, em Jagannatha Puri, é uma deidade que gosta muito de coco. Tá lá na praia, né? E gosta de coco. Não por causa disso, né? Mas ela realmente gosta de coco. E fazem várias oferendas de coco, com água de coco, para a deidade de Jagannatha. E Raghava Pandita, um serviço mais importante assim que ele prestava era para a deidade de Jagannatha. O que ele fazia? Quando ele ficava sabendo um lugar onde tinha os melhores cocos, ele mandava trazer esse coco, não interessava de onde que era. Ele falava, não, os melhores cocos têm que ser para o Senhor do Universo. Os melhores cocos têm que ser para o Senhor Jagannatha. Se a gente está aqui nesse mundo, nós que somos almas condicionadas, infinitesimais, a gente também está desfrutando de várias coisas, a gente tem que primeiro oferecer tudo para Ele. E o que a gente vai oferecer para Deus tem que ser as melhores coisas, né? Então, o que existe? O Sr. Jagannatha adora coco, gosta muito de coco, então os melhores cocos têm que ser para ele. E o coco, às vezes, era muito caro, né? E ele mandava buscar longe, ele pagava, gastava dinheiro para buscar o coco porque era longe, e esses cocos eram vendidos mais caros também porque eles eram muito bons, tinham uma qualidade muito boa. Então ele gastava muito dinheiro só para poder pegar os melhores cocos para servir de Jagannatha. E aqui Chaitanya está falando isso. Vocês têm que entender o empenho que Raghava Pandita tem no serviço dele. Se ele está fazendo esse serviço, o serviço que ele presta para Krishna é esse serviço de dar o coco para a deidade, ele vai prestar o serviço da melhor maneira que ele pode, usando os recursos que ele tem da melhor forma possível. E se Raghava Pandita ele tinha condições de trazer os melhores cocos para a deidade de Jagannatha, ele tinha condições financeiras para isso, logística para isso, ele aplicava os recursos que ele tem. Por quê? Porque os recursos que ele tem, ele entendia que eram dados pelo próprio Deus, pelo próprio Krishna. E ele, como um Bhakta, que está querendo participar, né, do propósito que Krishna tem para esse mundo, que é o quê? Que é iluminar, salvar as entidades vivas, trazer elas para uma relação com ele. Ele sabia que ele tinha que utilizar tudo que ele tinha de uma maneira favorável para esse serviço, para poder participar de maneira exemplar. Então ele utilizava suas capacidades, os seus recursos, para fazer com que o serviço que ele tinha a prestar fosse prestado da melhor maneira possível. Então, se o serviço que ele tinha para prestar podia ser prestado da melhor maneira possível, usando os recursos que ele tinha materiais, como dinheiro, influência, logística, ele usava isso para satisfazer a Krishna através do serviço que ele fazia. E ele fazia isso exemplarmente. Aí Chaitanya elogia, ele fala, olhem só o empenho, a devoção que Raghava Pandita tem. Ele utiliza tudo que ele tem para dar o que há de melhor no seu serviço para o Senhor Jagannatha. E aí Chaitanya está chamando atenção para esse aspecto, né? Olha como que não importa o serviço, né? Se o serviço dele é esse, o que importa é o quê? É a devoção que esse devoto tem, que esse Bhakta tem para com o serviço dele. Ele está se importando com o prazer de Jagannatha. Ele não está levando em consideração se existe um coco que é mais fácil de conseguir, mais fácil de obter. O que ele quer dar? Ele quer dar o melhor. Então, onde que está a mente dele? A mente dele está absorta na relação que ele tinha com a deidade de Jagannatha, com o próprio Jagannatha. Ele não estava se importando com outras coisas. Ele queria ver a felicidade. Ele tinha que ter esse sentimento, essa sensação de que ele está fazendo Jagannatha feliz, porque Jagannatha gosta de coco, ele quer dar o melhor para ele, né? Então é assim, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente quer dar o melhor, a gente não quer dar o pior. Eu não vou numa floricultura, gosto de uma pessoa, vou numa floricultura comprar uma flor murcha. Ah, eu vi uma florzinha que está meio desbotada, está meio murchando, ela está na promoção. Não, vou pegar a mais bonita. Por quê? Porque eu gosto daquela pessoa. Quero dar o melhor para ela. Quero dar o melhor de mim nesse sentido, naquilo que eu estou fazendo para essa pessoa, né? Então, Raghava Pandita estava dando o melhor que ele tinha naquele serviço que ele estava prestando para a deidade. Então, aí Chaitanya está falando, tá vendo como é o serviço de Raghava Pandita? Esse é o serviço que ele presta. Então, ele já presta muito bem. Então, ali, ao mesmo tempo que ele está elogiando, Chaitanya está confirmando, elogiando o serviço dele e incentivando ele a continuar com esse serviço dele que já estava, digamos assim, né, perfeito dentro do que ele estava fazendo. Esse era o humor. Ele estava absorto nesse humor devocional, né? Servir a Krishna.
Então a gente vê, por exemplo, no Bhagavatam, descreve assim como que várias pessoas no Srimad Bhagavatam é a literatura que vai descrever, né? Como Krishna se apresenta, como vários devotos se relacionam com Krishna, vários sábios, vários yogas, e como que vários deles alcançaram a perfeição de maneiras diferentes, por vias diferentes. Então a gente vê que tem pessoas que obtiveram a perfeição ouvindo. A gente vê que Parikshit Maharaj, que é o neto de Arjuna, né? O neto de Arjuna da Bhagavad Gita, a gente vê que o neto dele, Maharaj Parikshit, que é quem recebe o conhecimento do Bhagavatam, ali no diálogo do Bhagavatam originalmente, o Bhagavatam está sendo falado para ele, ele alcança a perfeição ouvindo o mestre espiritual dele. Então, esse foi o serviço, digamos assim, que ele prestou com perfeição, que foi ouvir da maneira adequada, humilde, fazendo perguntas importantes, relevantes, ouvindo com entusiasmo, com confiança, com paciência, ouvindo com devoção, com vontade realmente de querer saber, de se absorver naquele conhecimento, e aí ele se iluminou ouvindo. Shukadeva Goswami, que estava falando para ele, se iluminou falando. Outras personalidades ao longo do Bhagavatam vão alcançar a mesma perfeição por vias diferentes. Um ouvindo, outro falando, outro lembrando, outro servindo, outro oferecendo orações, outro se rendendo completamente. Iragava Pandita está aqui servindo os pés de lótus de Jagannatha, ele está alcançando a perfeição assim, né? E aí, beleza, aí Chaitanya falou isso, aí depois ele falou, é, aí ele falou assim, olha, aí ele foi falar do serviço de Shivananda Sena. Shivananda Sena era um outro associado, outro amigo de Chaitanya, seguidor de Chaitanya. Aí ele falou, Shivananda Sena, você tem que cuidar muito bem de Vasudeva Datta, que era um outro seguidor, um outro discípulo. Aí ele falou, Vasudeva Datta é muito liberal. É, como é que é? Todos os dias, qualquer que seja o dinheiro que ele receba, a renda dele, ele gasta. Ele não mantém nenhum equilíbrio, mas ele gastava o quê? Ele gastava servindo os devotos, né? Então, o Raghava, Vasudevadatta, sendo um chefe de família, ele precisa economizar dinheiro, porque ele tem que manter a família dele, né? Então, como é que ele está fazendo isso, né? Então, como ele não está conseguindo fazer isso, porque ele não consegue parar de servir os devotos, parar de servir a missão, esse propósito divino, espiritual, é muito difícil para ele manter a própria família, né? Aí ele falou para Shivananda Sena, por favor, cuide dos assuntos familiares de Vasudeva Datta. Você tem que se tornar o gerente dele, das finanças dele e fazer os ajustes possíveis, porque ele é muito liberal, ele é muito misericordioso, né? Ele é muito magnânimo, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir deixar de usar dinheiro para ajudar outra pessoa. Ele não vai levar em consideração as suas necessidades. Ele vai só estar vendo a necessidade do outro, mas ele também precisa se manter. Então ele não está conseguindo. Então ele falou, Shivananda Sena, você tem que fazer isso. Aí ele falou assim para Shivananda Sena, você vai vir todos os anos e você vai trazer todos os meus devotos para o festival aqui de Gundicha, que acontece antes do Ratha Yatra. E eu também peço que você mantenha todos esses devotos. Então Shivananda Sena é uma figura muito importante porque no mundo espiritual, em Goloka Vrindavana, Shivananda Sena, ele é uma Gopi, que é uma amiga de Radharani, e ela é mensageira de Radharani. Então, ela que leva as mensagens para Krishna, de Krishna para ela, ou para os outros devotos, as outras amigas devotas, e traz aquelas pessoas até ela. Então, ele faz esse papel de levar as pessoas, levar as mensagens. E Shivananda Sena, justamente, ele age de acordo com a sua siddhadeha, com a sua identidade original no mundo espiritual. Então, o que ele faz? Ele leva os devotos, ele pega os devotos que moram na Bengala, em Mayapur, ali na Bengala toda, e traz os devotos para terem com Chaitanya. Então ele continua sendo esse mensageiro, essa pessoa que leva os devotos até Chaitanya, depois volta com os devotos, e ele fica o quê? Ele que faz essa conexão, ele que faz esse papel de estar conectando esses devotos, trazendo esses devotos para terem com Chaitanya. Então é muito interessante esse papel de Shivananda Sena, né? Então, o que Chaitanya falou? Você, Shivananda Sena, como você tem... A sua natureza é essa? Né? Claro, Chaitanya, o próprio Krishna, conhecia a natureza essencial de Shivananda Sena e falou, essa é a sua natureza, então você vai continuar fazendo isso. Você vai continuar exercendo esse papel, porque é isso que você tem de melhor a fazer. Esse serviço que você presta é fundamental, muito importante,
e eu peço para que você cuide de todos os detalhes. Aí quando ele trazia, Shivananda Sena, ele trazia um monte de devotos. Não é que ele trazia 2, 3, 5. Eram dezenas de devotos que vinham com ele da Bengala para Jagannatha Puri. Ele tinha que ficar responsável não só por... Não é que ele só trazia, ele trazia e cuidava, era toda a logística, então ele tinha que arrumar acomodação para todo mundo, tinha que cuidar, saber de como que todo mundo ia se alimentar, como que todo mundo ia se transportar, qual que seria... Ele era tipo um agente turístico, né? Um guia de viagens, agente turístico transcendental de Chaitanya, era o Shivananda Sena. Ele fazia toda a logística, todos os preparativos, para quando os devotos vinham, eles podiam ficar e simplesmente se absorver na relação com Chaitanya, em servir, em praticar a vida espiritual. E o próprio serviço de Shivananda Sena era cuidar dos devotos, cuidar das acomodações, cuidar do bem-estar dos devotos, que talvez não tenha nada mais importante, né? É um serviço mais importante do que esse. Você cuidar do bem-estar dos outros devotos, você está ajudando os outros devotos a fazerem o seu serviço. Então, isso é algo muito importante. Qual que é o seu serviço? Meu serviço é ajudar os outros a fazerem o serviço deles. Né? Imagina como que é a abnegação de Shivananda Sena, né? Muito interessante, tem que ser muito elevado para fazer isso, né? Então, tem uns detalhes sobre Shivananda Sena, que ele era o pai de Kavi Karnapura. Kavi Karnapura foi um grande devoto de Chaitanya também. Ele escreveu 2 livros assim, muito importantes. Um é o Gaura Ganodesha Dipika. Esse livro, o Gaura Ganodesha Dipika, é onde Kavi Karnapura, que é o filho de Shivananda Sena que a gente está falando agora, é onde ele revela qual é a identidade desses associados de Chaitanya no mundo espiritual. Então agora eu falei, né? Bom, no mundo espiritual, Shivananda Sena era uma Gopi que era mensageira de Radharani. Aonde que a gente encontra essa informação? No Gaura Ganodesha Dipika. E no Gaura Ganodesha Dipika ele fala qual é a identidade eterna no mundo espiritual de vários desses outros associados, né? E ele também escreveu um outro livro que é chamado Ananda Vrindavana Champu. Esse livro, Ananda Vrindavana Champu, é muito impressionante. Eu só li algumas partes dele até hoje, né? Ele está em inglês. Também em inglês, mas em português, que eu saiba, não tem. Ele descreve detalhes assim dos principais passatempos de Krishna. Por exemplo, a gente está agora no mês de Damodara, a gente tem esse passatempo de Damodara, onde Krishna é amarrado por mãe Yashoda, né? Se a gente vê, eu vi esse passatempo no Ananda Vrindavana Champu, como que esse passatempo é contado no Ananda Vrindavana Champu, os detalhes, a riqueza de detalhes, assim, é um negócio assim, absurdamente inimaginável, assim, transcendental. É uma coisa que realmente é muito transcendental esse livro, assim, quem tiver a oportunidade de ler, é encantador, assim, você se absorve no negócio, assim, que você fala, mas como assim, né? Da onde veio isso, né? Você não consegue nem entender, você fica até meio baqueado, assim, porque é muito lindo, é muito maravilhoso. Aí Chaitanya falou assim, né? Aí Chaitanya fala que ele adotou a família de Shivananda Sena, né? Como o próprio filho dele, Kavi Karnapura, a esposa e etc., como a sua própria família, de tão querido que era o Shivananda Sena para ele, porque no mundo espiritual até Shivananda Sena é uma Gopi, né? Imagina, né? E aí, Shivananda Sena ficou incumbido de quê? De cuidar de Vasudeva Datta. Vasudeva Datta é muito interessante porque Vasudeva Datta, ele é a encarnação de Prahlada Maharaj. A gente conhece Prahlada Maharaj, né? Que é aquele devoto que aparece, que é para proteger Prahlada Maharaj é que aparece a encarnação de Nrsimhadeva. Então, Prahlada Maharaj é um devoto puro, muito avançado, e Vasudeva Datta também é uma encarnação de Prahlada Maharaj no mundo espiritual. O Kavi Karnapura conta no livro dele, no Gaura Ganodesha Dipika, que Vasudeva Datta e Mukunda Datta, eles são irmãos no mundo espiritual, eles são cantores, são os melhores cantores do mundo espiritual. São esses 2 irmãos, Vasudeva Datta e Mukunda, que encarnaram, estão aqui presentes na Lila de Chaitanya como Vasudeva Datta e Mukunda Datta. E Vasudeva Datta, ele era uma personalidade assim, tão magnânima, né, que a gente vê Chaitanya pedindo para Shivananda Sena pessoalmente, dando um serviço pessoal para Shivananda Sena. Falou, por favor, Shivananda Sena, cuide do meu devoto, cuide de Vasudeva Datta, porque ele é muito magnânimo, ele não consegue controlar a compaixão dele. É algo que para ele é irrepreensível. Então você tem que cuidar dele, né? Então a gente vê que
nos Vedas é dito assim que um devoto de Vishnu, a qualidade assim marcante, né, é a magnanimidade, a misericórdia que em seu, que digamos assim, que seu ápice é chamado de Paradukha Dukhi, que é uma pessoa que ele sofre com o sofrimento do outro, né? Então, o Vasudeva Datta, ele era essa pessoa que ele não conseguia ver, ele entendia a natureza desse mundo, sofrimento da alma que está condicionado pela matéria, ele queria ajudar, ele queria servir. Então, ele era a personificação desse Paradukha Dukhi, que é uma pessoa que está sofrendo, que ele consegue sentir o sofrimento dos outros, tanto que chega ao ponto que ele pede para Chaitanya para o karma de todos os seres vivos serem transferidos para ele, para que todos os seres vivos, todas as entidades vivas pudessem ser liberadas desse mundo material, liberadas do ciclo de nascimentos e mortes e realmente irem para o mundo espiritual. E que ele ia pegar esse karma e sofrer o karma de todos os seres vivos, né? E aí a gente faz um paralelo com Jesus, né? Que a gente vê que Jesus tem essa imagem, né? De que ele veio e ele fala, né? Aquele que foi o Cordeiro de Deus, né? Que vem tirar os pecados do mundo, né? Assim, para todo aquele que crê nele, já tem os seus pecados retirados, só basta seguir suas instruções. E Vasudeva Datta pediu para tirar de todo mundo, independente de quem era a pessoa. Ele pediu, por favor, Chaitanya, eu sei que o Senhor é o Ser Supremo, transfira o karma de todo mundo para mim, para que eu possa salvar todo mundo. Eu não me importo, que eu fique aqui para sempre, não tem problema, né? E Chaitanya, assim, vendo essas atitudes de Vasudeva Datta, ele falava assim, o meu corpo, Chaitanya falava, o meu corpo, ele pertence a Vasudeva Datta. Não tem como, assim. Eu vim aqui por causa de Vasudeva Datta. Se Vasudeva Datta quiser me vender para alguém, eu vou ser vendido para essa pessoa. Vasudeva Datta, não existe ninguém mais misericordioso que Vasudeva Datta, ninguém mais magnânimo do que ele, né? Chaitanya falava isso. Então ele pediu para Shivananda Sena pessoalmente cuidar de Vasudeva. Existem muitas histórias dessas pessoas, mas enfim, não dá pra gente falar, né? Agora, não é a ideia desse estudo aqui. E aí Chaitanya fala assim, com outro devoto chamado Satyaraja Kam. O Satyaraja Kam, ele fala pro Chaitanya assim, ó, Senhor Chaitanya, por favor, né? Eu sou um chefe de família, sou uma pessoa muito envolvida com deveres, né? Meus deveres familiares, deveres materiais. Eu estou eu estou preso a esses deveres, eu tenho que ficar lidando, eu tenho que cumprir esses deveres, então eu estou muito influenciado por esses deveres materiais. Então, eu não entendo como que eu posso avançar na vida espiritual. Aí ele fala, né, eu me submeto aos seus pés para que você me ensine, me dê ordem. Chaitanya falou assim, sem parar, você tem que continuar cantando o santo nome de Krishna. Sempre que possível, você tem que servir ao santo nome de Krishna e servir aos devotos de Krishna. Isso é um negócio... Aí Satyaraja pergunta, né? Como que eu posso reconhecer um devoto, um Vaishnava? Por favor, o que é um Vaishnava, né? Quais são os sintomas comuns de um Vaishnava? Aí Chaitanya fala, quem canta o santo nome de Krishna apenas uma vez, ele é considerado adorável e é considerado um ser humano realmente elevado. Simplesmente cantando o nome de Krishna uma vez, a pessoa se livra de todas as reações do seu karma. Pode-se completar todas as práticas de serviço devocional simplesmente por cantar o santo nome de Krishna. Não é necessário... Vamos por partes então, senão a gente vai se perder. Então, a primeira coisa que Chaitanya falou, né? Ele falou, olha, o que você tem que fazer? Você tem que sempre cantar o nome de Krishna, servir o nome de Krishna e os devotos. E isso é assim, né? Isso é o cerne de toda a vida espiritual, simplesmente, né? Chaitanya, assim, ele tinha dado um serviço para Satyaraja Kam, que era o serviço de todos os anos, ele e a família dele fazer as cordas de seda que servem para puxar o carro do Ratha Yatra, né? Quando o Senhor Jagannatha, que é essa deidade aqui, né? O Senhor Jagannatha, pretinho, ele sai do templo para andar de carro e para todo mundo poder ver ele, mesmo quem não pode entrar no templo, porque no templo de Jagannatha Puri só pode entrar quem é hindu. Quem não for hindu, nascido na Índia, né? Indiano, não pode entrar. E aí, nesse dia de Jagannatha Puri, ele sai nesse dia do Ratha Yatra, a deidade sai e todo mundo pode ver essa deidade de Jagannatha. Qualquer pessoa do mundo pode ver essa deidade, que em todos os outros dias do ano não pode. Então, para esse festival, que é um dos festivais mais especiais que tem de Jagannatha, o Satyaraja Kam, Chaitanya falou, você e sua família vão ficar responsáveis por fazer as cordas que todo mundo vai servir para puxar os carros, porque os carros são gigantes
E é feita uma corda também gigantesca, bem grossa, assim, bem forte, e muitas, centenas de pessoas ficam uma corda de um lado do carro e outra do outro, puxando esse carro com a mão, todo mundo, né? Que significa, assim, mais ou menos, que todo mundo está puxando Krishna para dentro do seu coração. Tá tirando Krishna, assim, de longe, tirando ele do campo, assim, do esquecimento, do campo da especulação e trazendo ele para o campo da devoção, para o campo da rendição, né? Todo mundo trazendo Krishna realmente para essa relação. E aí, Chaitanya falou, você e sua família, vocês vão fazer essas cordas todos os anos, né? Por favor. E aí ele pergunta isso para Chaitanya. E o Satyaraja Khan também, ele recebeu a associação de Haridasa Thakura, que como a gente sabe, Haridasa Thakura, ele é uma encarnação do Senhor Brahma, segundo os Vedas, e ele foi o mestre chamado o Nama Acharya, o mestre da meditação nos nomes de Krishna, nos santos nomes. Ele era aquele que tinha perfeição no cantar dos santos nomes, né? Então ele se tornou mestre, né? A grande referência nisso. Então a gente entende que servir o nome de Krishna não é diferente de servir o próprio Krishna, porque não existe diferença de servir o nome de Krishna para a pessoa, porque a gente sabe que Krishna ele é a verdade absoluta, e não importa em qual categoria que essa verdade se manifeste, se ele está na categoria dele enquanto a pessoa, ou se ele está se manifestando na categoria dele como nome, como é uma verdade absoluta, essa verdade absoluta não perde a sua natureza em qualquer categoria que ele se manifeste. Então, quando ele se manifesta como nome, é ele se tornando nome. E como ele é todo espiritual, todo transcendental, ele se torna aquele nome que é todo transcendental, todo espiritual. Porque na plataforma absoluta, então ele não perde, né? Aquele que é o absoluto, ele continua mantendo todas as suas características. Então, se ele é o criador de tudo, o mantenedor de tudo, a fonte de todas as qualidades, de todos os relacionamentos, quando ele se manifesta como nome, ele mantém toda a sua natureza perfeita, intacta, né? Então, quando a gente está vibrando o santo nome dele, a gente está exatamente entrando em contato com essa mesma natureza dele em pessoa, perfeitamente. Ele continua sendo completamente absoluto, só que nós não temos sentidos desenvolvidos para poder experimentar a natureza absoluta, espiritual e transcendental desses nomes. Esse é o grande ponto que os Vedas colocam. Por isso que a gente precisa de ter um treinamento para poder cantar de maneira, digamos assim, adequada, a gente chegar nesse cantar puro, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Então, servir... Como que a gente serve o nome de Krishna, né? Como que a gente se relaciona com o nome de Krishna? Ah, Chaitanya falou, poxa, você tem que servir o nome de Krishna. O nome de Krishna, ele existe para quê? Para ser ouvido e para ser falado, né? Então, como que você serve o nome de Krishna? Você fala o nome de Krishna e você ouve o nome de Krishna. E você faz isso como? Faz numa atitude favorável. Ah, mas eu não sei qual a atitude favorável. Por isso que você tem também que servir os devotos de Krishna. Por isso que Chaitanya falou, sirva o nome de Krishna e sirva o devoto de Krishna. Porque a única maneira de a gente aprender a como servir o nome de Krishna e servir a Krishna é servindo o devoto de Krishna. Por quê? Porque quando você vai servir o devoto de Krishna, o que o devoto de Krishna faz? O devoto de Krishna serve a Krishna. E quando você se aproximar do devoto de Krishna, de um bhakta, né, de um bhakti yogi, você vai se aproximar dele, você vai ver que ele está constantemente com a consciência dele absorto nessa relação espiritual, nessa relação que é movida por bhakti, né? Ele está sempre se colocando como um devoto. Como um devoto, o que bhakti faz? Bhakti faz com que a pessoa ela leve assim, a pessoa esteja sempre devotada, a pessoa esteja sempre conectada com Deus por meio da devoção. A vida inteira dela é uma vida de devoção, é uma vida de entrega a Deus, assim. É uma vida de entrega a esse conhecimento espiritual, a essa relação. Ele está sempre se colocando nessa posição na vida dele. Por quê? Porque ele está sempre se devotando. Não é uma coisa só filosófica, uma coisa especulativa. É uma coisa que é movida pelo sentimento, pelo senso de devoção, da pessoa querer se devotar. Então essa pessoa está sempre ocupada nessa atitude. E quando a gente vai servir um devoto, é aí então que a gente vai aprender a como que eu me relaciono com o nome de Krishna. Por quê? Porque Krishna está presente nesse mundo principalmente através do nome dele. É assim que ele está presente nessa era de Kali, segundo os próprios Vedas, né? A Krishna, ele está encarnado na era de Kali de 3 maneiras, é dito, né? Ele está encarnado como as deidades, ele está encarnado como Śrīmad Bhagavatam, e ele está encarnado como o Santo Nome. Desses 3, o Santo Nome é o mais importante, né? Tanto que a gente vê que no Jaiva Dharma, de Bhaktivinoda Thakura, ele fala, né, que
Qual é o principal serviço de um Vaishnava, de um Bhakti Yogi? É estar ocupado em Nama Bhajana, em fazer a sua adoração, a sua prática espiritual, adorando o santo nome. Porque é o próprio Krishna que está presente na era de Kali, a principal forma que ele está ali expresso, a forma mais potente, digamos assim, é o santo nome. E Chaitanya, o próprio Chaitanya Mahaprabhu falou isso no Shikshastaka, ele falou isso no Chaitanya, a gente sabe que ele não escreveu nada. Ele instruiu seus discípulos a escrever literatura e ele basicamente falou o que eles tinham que escrever. Né? Eles basicamente quase que os Goswamis, como Sanatana Goswami e Rupa Goswami, depois Jiva Goswami, eles basicamente transcreveram aquilo que Chaitanya falou para eles. Eles organizaram aquilo ali, sistematizaram, né? E basicamente transcreveram ali, dessa forma. Mas Chaitanya só escreveu 8 coisas, 8 versos, chamados Shikshastaka. E o segundo verso, Chaitanya fala, como é que é? Namdama Kari Bahuda Nija Sarva Shakti Tatrapita Niyamita Ismaranina Kalaha. Ele fala, ó Senhor, você possui centenas e milhões de nomes, tais como Krishna e Govinda. Nesses nomes transcendentais você aplicou, estão contidas todas as suas energias transcendentais. Aí depois ele fala, né? Não existem regras severas para cantar esses nomes, etc. É muito fácil ter acesso a eles, mas eu sou muito desventurado porque eu não tenho nenhuma atração por esses santos nomes. Né? Eles colocam numa Chaitanya, ele mesmo, né, como um devoto de Krishna, se colocando como um devoto de Krishna, ele fala, eu não tenho atração, eu sou muito caído, sou muito impuro, não tenho atração por esses nomes, né? Mas ele fala, esses nomes possuem todas as suas energias. Então o devoto está sempre fazendo isso. Então a maneira da gente aprender a como servir o santo nome é quando a gente se associa com o devoto. Porque o devoto, por quê? Porque um devoto ele já tem essa relação construída com o santo nome. E o devoto, o que ele vai fazer? Ele vai te dar sambandha e abideia para você alcançar prayodhana. Sambandha é o quê? Ele vai te apresentar toda a filosofia, ele vai te dar todo o conhecimento que você necessita para entender o que é o santo nome, o que é você enquanto alma espiritual e o que é essa natureza material. E esse santo nome, como não sendo diferente de Krishna, vai mostrar como que essas coisas se relacionam. Como que Krishna, né, a forma de santo nome, está relacionado com você, com a alma espiritual. Como que você, a alma espiritual, está condicionado pela matéria e como que você pode se descondicionar da matéria cantando o santo nome. Qual a atitude que você vai ter. Então ele faz isso que te mostra. Esse é o Sambandha, que é a conexão. Ele te conecta com esse conhecimento e depois, automaticamente, o que você aprende? Você aprende a Abhideya. Ele te conecta com o conhecimento e ele, como ele está servindo, ele vai te mostrar, quando você servir a ele, o que você vai fazer? Como ele está sempre servindo, a maneira que você tem de servir a ele, de servir ao devoto, é justamente praticando Bhakti. Então ele já te coloca automaticamente praticando, que é chamada Abhideya, que é quando você começa a sua prática espiritual, que dentro do processo de Bhakti é chamado de Bhajana Kriya. Você se associa, você tem sadhu sangha, com essas pessoas, você se associa com as pessoas santas, com os mestres, pessoas elevadas, e eles automaticamente, quando você se associa com elas, como elas estão sempre servindo, como elas estão sempre ocupadas em algum tipo de processo de Bhakti Yoga, naturalmente, quando você se associa com elas, você já entra no processo, você já começa a praticar algum processo de Bhakti Yoga. Nem que seja o ouvir, que é o primeiro, Shravana, ou Kirtana, cantar junto com eles, conversar com eles, lembrar depois. E depois eles também te ajudam, depois que você se associa com eles, eles já automaticamente começam o quê? Esse serviço, Bhajana Kriya. E esse Bhajana Kriya, o que é o Bhajana Kriya? É o serviço que você começa a prestar, e esse serviço vai fazer o quê? Vai limpar as ilusões, vai limpar todos os conceitos que a gente tem assim, ilusórios. Toda a influência material, toda a cobiça que a gente tem, a inveja, elas começam a se tornar evidentes por meio da prática espiritual, principalmente. Por quê? Porque você começa a se colocar na sua posição original de alma espiritual, porque você começa a ter uma relação pura com a personalidade divina da divindade, com a personalidade suprema de Deus, que é Krishna, por meio do nome dele. Você começa a apreciar o nome dele e, naturalmente, isso vai fazer com que a natureza da alma comece a se refletir na própria mente, na consciência. E a partir da reflexão da natureza espiritual da alma na consciência e na mente, tudo aquilo que não é alma espiritual, tudo aquilo que não é espírito, começa a ficar muito evidente, começa a ficar em contraste, né? Então você começa a ver como que essas coisas realmente não fazem parte de você
E nesse momento você começa a entrar nesse processo que é chamado de anartha nivriti. Como que você começa a ver tudo que é prejudicial para o seu avanço espiritual e você começa a entender que você tem todas essas imperfeições e se torna mais fácil de você lidar com elas porque você está enxergando elas. Então fica mais fácil de você se proteger, mais fácil de você não se tornar vítima delas. Você se abriga, você aprendeu a praticar, né, a praticar Bhakti, se absorver na prática de Bhakti Yoga, então a sua consciência fica protegida porque ela está absorta na Bhakti Yoga. Então, quando você serve o devoto de Krishna, por isso que Chaitanya falou para Satyaraja Khan, o que você tem que fazer então? Você vai servir o nome de Krishna, ouvindo, cantando, e aí você vai servir o devoto de Krishna. Servindo o devoto de Krishna, você vai aprender a como fazer esse serviço ao nome de Krishna de maneira perfeita. Então você só tem que fazer isso. Essa é a instrução que ele deu para Satyaraja Khan. Você vai fazer as cordas do Ratha Yatra e aí você vai servir o nome de Krishna e você vai servir o devoto de Krishna. Pronto, basta. Só isso aí você vai alcançar a perfeição. E esse é o cerne da nossa vida espiritual aqui. A gente cantar o nome de Krishna, meditar no Mahamantra Hare Krishna, principalmente, meditar nas histórias de Krishna, na filosofia de Krishna, para iluminar a nossa inteligência também. E a gente se associar com aqueles devotos que a gente vê que tem mais progresso que a gente, que são mais sinceros, que são mais fixos, que são mais envolvidos com os mestres também. E contribuir com essas pessoas, ouvir delas, ajudar elas de alguma forma. É exatamente isso que está pedindo para Satyaraja Khan fazer, né? No Bhagavatam, assim, é muito interessante que o Bhagavatam, logo no começo, o segundo capítulo do Bhagavatam, ele elogia o serviço devocional. É o segundo capítulo do Bhagavatam, do primeiro canto, é chamado Serviço Devocional. Esse segundo capítulo tem uns versos, assim, digamos, são praticamente os versos mais bonitos do Bhagavatam, tão profundos, belos, falando sobre essa relação da pessoa que está ouvindo com o processo, mostrando qual é o processo que esse ouvir, enquanto o processo de Bhakti, né, purificador, qual é o efeito que ele tem na consciência do servir, do praticante, do Bhakta, né? É muito bonito. Começa mais ou menos o verso 16 do capítulo 2, acho que vai até o 22, mais ou menos assim. E é isso, né? Muito interessante. A gente vê que no começo do Bhagavatam, a própria audiência que estava ouvindo o conhecimento do Bhagavatam, ela é elogiada. Os sábios de Naimisharanya, né? Eles são elogiados assim, como personalidades que eram muito avançadas espiritualmente e que tinham uma predisposição adequada a ouvir aquele conhecimento. Tudo isso é colocado em evidência no Bhagavatam. A importância da gente ter uma atitude realmente assim, entender como chegar, por exemplo, essas pessoas servir um devoto, que, por exemplo, um devoto está instruindo, e como que a gente vai ouvir? Isso no começo do Bhagavatam é falado, é mostrado como a atitude dos sábios de Naimisharanya, como que eles estavam ouvindo o orador que era Sutta Goswami, que estava narrando o Bhagavatam para eles, né? Muito interessante. Essa relação entre o orador, que é capacitado, e a audiência, que é igualmente capacitada, né? Acharya Deva, que é um dos nossos grandes mestres, ele fala, né? Quando você vai se aproximar de uma fonte de conhecimento espiritual, aquilo que você vai apresentar para uma fonte, não só uma fonte de conhecimento, qualquer fonte de conhecimento espiritual, mas qualquer fonte de conhecimento. Quando você vai se aproximar de uma fonte para obter alguma coisa dessa fonte, vai ter algum conhecimento, muito do que aquela fonte vai ser capaz de te dizer vai estar condicionado ao que você vai ser capaz de apresentar para essa fonte, né? Então, quando a gente está lidando com uma fonte de conhecimento espiritual, qual a atitude que a gente tem que ter para com uma fonte de conhecimento espiritual? Até o tanto que a gente vai conseguir absorver dessa fonte, o que ela vai falar para a gente, muitas vezes vai estar, em certa medida, vai estar condicionado pelo tipo de questionamento que a gente leva a ela, essa fonte espiritual, e o tipo de atitude que a gente tem para com essa fonte espiritual também. Então é isso. Então deixa eu adiantar aqui para a gente cumprir o protocolo aqui, porque já está ficando avançado o horário, como sempre. Então vou dar uma pulada aqui nas reflexões, vamos lá. Então é isso. E aí Chaitanya, ele fala isso para Satyaraja Khan, né, que mesmo o santo nome, ele fala assim, olha, o santo nome ele é tão poderoso que ele purifica a pessoa completamente do karma dela se ela consegue cantar de maneira adequada, com pureza, o santo nome uma única vez.
Então, por isso que ele fala, você tem que não só servir o santo nome, cantar o santo nome, mas servir o devoto, porque servindo o devoto você vai aprender a fazer isso. E ele fala, Chaitanya fala, não é preciso, não é necessário você passar nem por um processo de treinamento, um processo, digamos assim, de iniciação, para que o santo nome seja capaz de te libertar, porque o santo nome ele é completamente independente de qualquer circunstância, de qualquer ritual. Ele vai manter sempre a sua natureza absoluta, independente da circunstância que ele esteja inserido. Então, apesar, por exemplo, de uma pessoa não ter passado por um processo de reforma que é chamado de iniciação, Chaitanya fala, não importa, se o santo nome ele não está condicionado por uma iniciação. Se uma pessoa consegue cantar realmente com pureza, com sinceridade mesmo, com pureza, o santo nome vai se apresentar para ele com pureza. Só que, ao mesmo tempo que ele fala isso, Chaitanya fala, todos os grandes acharyas, os grandes mestres, eles também ensinaram que realmente é muito importante se aprender a ciência do mantra, a ciência da Bhakti Yoga, com o mestre espiritual, na associação dos devotos. Então é muito importante também você se associar com os devotos. Então, ao mesmo tempo que ele fala que o santo nome, sim, ele não depende de nada, ele fala, porém, ele fala, todos os grandes mestres, acharyas, suas próprias encarnações, falaram da importância de você receber esse conhecimento de um mestre espiritual. Por quê? É aquilo que a gente falou, né? Porque é através do convívio com essas pessoas que já têm uma realização da prática espiritual mesmo, já são avançados espiritualmente, tendo uma relação com eles assim sincera, eles vão te ensinar a como praticar isso de maneira adequada. Eles vão te ensinar que não basta cantar, mas você tem que ter uma atitude correta. Eles vão te ensinar toda a filosofia que está por trás do santo nome também, toda a prática, para você poder se colocar também de uma forma protegida em relação ao mundo, né? E você não se contaminar com seu próprio ego, com a influência da matéria, e você poder cantar com pureza de verdade, né? Então, os devotos, o mestre, ele ensina como cantar com pureza, né? Por isso que é muito importante também. Aí ele fala, bom, então ele termina assim, então todo aquele que você vê cantando o santo nome, você tenha respeito por ele. Por mais que é melhor do que você ficar tentando discriminar a quem é puro e quem não é puro. Não, se a pessoa está de alguma forma envolvida com a prática, respeite essa pessoa. É melhor do que ficar tentando especular, tentando julgar, discriminar a pureza daquela pessoa, achando defeitos nela de repente, para saber se você vai respeitar ou não vai. Então ele fala, não, respeite todos, né? Respeite todos aqueles que estão cantando e aceite que ele é um devoto. Não importa, né? Aceite ele como devoto, respeite a todos. Mas, porém, saiba que existem os devotos, que são devotos avançados, devotos neófitos, devotos mais maduros, e de alguma forma você também vai entender isso com o passar do tempo. Por isso que você tem que servir os devotos, para você aprender todas essas coisas. Aí Chaitanya instrui ele dessa forma e ele fala, aí ele fala com outro devoto, Raghunandana, ele está elogiando o serviço desse Raghunandana. Vou beber um golinho de água. Ele fala, Raghunandana, ele está constantemente empenhado em servir Krishna no templo, porque na entrada do templo existe uma árvore kadamba que diariamente dá muitas flores. E Raghunandana usa essas flores para servir a Krishna. Aí ele fala, para Mukunda, ele falou que Raghunanda, o serviço dele seria continuar simplesmente pegando essas flores e entregando essas flores para servir a deidade, porque ele estava absorto também, assim como o devoto que ele falou acima, que era eu esqueci o nome dele, que servia com coco, dando coco para Jagannatha. Esse aqui serve dando as flores. E aí ele fala com Mukunda. Mukunda é o irmão de Vasudeva, que é aquele que pediu para todos o karma de todo mundo ir para ele, né? Que não conseguia controlar a riqueza dele, porque ele usava a riqueza sempre para servir os outros. Ele fala, seu dever, Mukunda, é ganhar riquezas materiais e espirituais. É isso que ele fala. E ele fala para Narahari. Narahari, o que eu quero que você faça? Você vai ficar aqui, em Jagannatha Puri, e você vai cuidar, vai ficar junto aqui com os meus devotos em Jagannatha Puri. Eu peço a você que faça isso, por favor.
Então ele fala desses três serviços para esses três devotos, três serviços diferentes, né? Mas todos eles são igualmente considerados perfeitos, né? Narahari, por exemplo, é muito interessante que Narahari, ele no mundo espiritual, Narahari, ele é uma gopi, né? É uma amiga de Radharani que fornece mel, né? Para Radharani, para Krishna, né? Para Radha Govinda, para os passatempos dele, né? E aí tem uma história que Nityananda, que gosta que na sua forma original como Balarama gosta muito de mel, ele pede para Narahari dar um pote de mel para ele. A Narahari pega um pote de barro, vai no rio, enche de água, essa água se transforma em mel. Ele dá esse pote cheio de mel para Nityananda, assim, um evento místico que ele faz, né? Narahari, um ponto é que ele foi o guru de Lochana Dasa Thakura. Lochana Dasa Thakura, ele escreveu uma das pessoas que escreveu uma das principais biografias de Chaitanya. Tudo que a gente está falando aqui está nas biografias de Chaitanya, né? Que é o Chaitanya Charitamrita, que é o mais conhecido, que foi escrito por Krishna Das Kaviraj. O Chaitanya Bhagavata, que é de Vrindavana Dasa Thakura. E aí tem o Chaitanya Mangala. O Chaitanya Mangala é outra biografia que foi escrita por essa pessoa aqui, que é Lochana Das Thakura. Lochana Das Thakura foi discípulo desse Narahari Sarakara. Esse Narahari Sarakara é um ponto muito interessante, é que todo mundo que falava com Chaitanya, que glorificava Chaitanya na frente dele, vinha cantar as glórias de Chaitanya, Chaitanya tapava os ouvidos e começava a gritar Krishna, 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 Vishnu, Vishnu, Vishnu. Não queria ver ninguém glorificando ele, porque ele estava atuando como um devoto. O único que ele deixava glorificar ele era esse Narahari Sarakara. A única pessoa que ele deixava. Tamanha era a intimidade, a relação que ele tinha com Narahari Sarakara, a consideração que ele tinha por ele. Ele não tinha, digamos assim, não ficava preocupado com isso. Ele sabia da devoção pura de Narahari Sarakara, né? E outro ponto interessante é que o Mukunda, esse Mukunda aqui que ele falou que era para ele ganhar dinheiro, né? Ganhar recursos materiais espirituais, esse Mukunda Datta, que era o irmão de Vasudeva, ele era da mesma idade de Chaitanya, ele cresceu com Chaitanya Mahaprabhu, e estudando na mesma escola de Chaitanya Mahaprabhu quando era criança. E na escola, a gente sabe que antes de Chaitanya ser iniciado, ele era conhecido como Nimai Pandita, porque ele era um grande sábio na lógica, né, no Nyaya, no Vedanta, tanto que a gente vê que na infância de Chaitanya, logo que ele ficou jovenzinho, ele criou uma própria escola dele, onde ele ensinava sânscrito, ensinava lógica, etc. Ele debatia com todo mundo, ele ganhava de todo mundo. Todo mundo tinha medo de debater com ele. E o Mukunda Datta, que cresceu com ele, estudou na mesma escola que Chaitanya, teve o mesmo guru que ele, né? Chaitanya adorava debater com ele, só que ele sempre ganhava do Mukunda Datta. E Mukunda Datta ficava assim, né? Não sabia mais o que fazer. Até que chegou um ponto que ele ficou tão assim cheio dessa história que ele começou a fugir de Chaitanya, que era chamado de Nimai naquela época, né? Quando ele viu Nimai Pandita vindo num lado da rua, ele atravessava a rua e fingia que nem via Chaitanya. Ou senão ele virava, dobrava a esquina para desviar de Chaitanya, porque ele estava cansado de debater lógica com Chaitanya. Ele não estava querendo mais ficar debatendo lógica, ficar debatendo coisas assim muito intelectuais com Chaitanya, né? Muitos assuntos intelectuais com Chaitanya, porque ele era sempre derrotado, né? Ele estava de saco cheio disso, né? Aí teve uma vez, muito interessante, Chaitanya deu uma punição para ele, né? Depois ele voltou a ser amigo de Chaitanya e tal, se tornou um dos principais devotos de Chaitanya. E um dia que Chaitanya estava fazendo um kirtana, onde ele estava mostrando, revelando assim, as suas formas espirituais para os associados, e Mukunda Datta ficou de fora. Chaitanya falou, ele adorava que Mukunda cantava, Mukunda e Vasudeva, que eram os dois irmãos. Ele adorava que eles cantassem, eles eram os melhores cantores. Chaitanya sempre pedia para eles cantarem, porque eles também eram muito devotados. E aí Chaitanya pediu para ele ficar de fora, por quê? Porque ele tinha se associado com impersonalistas, com Mayavadis, né? A gente sabe que os Mayavadis, eles têm uma concepção impessoal, onde eles não consideram a forma de Krishna. Então isso é considerado uma grande ofensa, né? E Chaitanya fala, imagina, os Mayavadis, eles dizem que eu não tenho forma, eles dizem que eu não tenho braço, eles dizem que eu não tenho sentimentos, né? Quem são eles? Eles querem me matar por acaso? Eles querem que eu não exista? E aí o Mukunda, ele tinha se associado com eles e Chaitanya queria punir ele. Aí falou, você nunca mais vai poder entrar no meu Kirtana. Ele falou, você só vai poder entrar no meu Kirtana de novo daqui a 10 milhões de vidas. Aí um devoto foi lá e falou com o Mukunda, olha, Chaitanya falou
que daqui 10 milhões de vidas você vai poder entrar no Kirtana de novo. Você vai ter que encarnar mais 10 milhões de vezes. Quando Mukunda Datta ouviu isso, ele começou a pular de alegria, assim, ficou super feliz. Ele falou, nossa, só faltam 10 milhões de vidas, eu não acredito. Que bênção que o Senhor Chaitanya me deu. Daqui 10 milhões de vidas eu vou poder estar com ele de novo, cantando para ele, cantando com ele. Que bênção, ele ficou super feliz. Aí quando o Chaitanya ouviu ele falando isso, Chaitanya falou, não, tudo bem. Ele, pela atitude que ele teve, pode mandar ele entrar. Ele já cumpriu essas 10 milhões de vidas. Aí ele deixa ele entrar de novo. Ele ficou assim, super feliz porque só faltava 10 milhões de vidas, né? E é isso. Aí terminando aqui, Chaitanya instrui assim, fala, olha, nessa era, o Senhor Jagannatha é o próprio Ser Supremo na forma de madeira e o rio Ganges é o próprio Ser Supremo na forma de água. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, você vai adorar o Senhor Jagannatha no templo e o seu irmão, que é Vidyavachaspati, você vai adorar o rio Ganges. E aí ele instruiu esses últimos dois devotos. E Vidyavachaspati, ele foi o guru de Sanatana Goswami. O Sanatana Goswami, ele foi o mais velho dos chamados 6 Goswamis de Vrindavana, né? Que foram talvez as pessoas assim, talvez mais importantes, fundamentais para o Gaudiya Vaishnavismo, para o movimento Hare Krishna, porque foram eles que compilaram a literatura, estabeleceram a literatura Gaudiya Vaishnava, assim mesmo, né? Com bases filosóficas, estruturaram toda a teologia de forma sistematizada, assim, e colocaram o Gaudiya Vaishnavismo por meio da literatura deles profunda, autorizada, assim, enfim, no patamar das tradições que eram consideradas tradições fidedignas dentro das tradições do Vedanta, assim, naquela época, né? Então eles colocaram o Gaudiya Vaishnavismo como uma tradição de referência, uma tradição muito profunda, completamente autorizada, conectada com o Siddhanta Vaishnava, conectada com os Vedas, né? Então eles tiveram um papel fundamental, escreveram literatura, instalaram as deidades, redescobriram os locais dos passatempos de Krishna, fizeram muitas coisas nesse sentido, né? Chaitanya também ficou na casa desse Vidyavachaspati, que é irmão de Sarvabhauma Bhattacharya, muitas vezes. E o Sarvabhauma Bhattacharya a gente sabe, né? Que Sarvabhauma a gente fez uma série, que foi a série mais longa. Não, foi a série mais longa, não. A série mais longa foi Chaitanya Ramananda Roy. A primeira série que a gente fez aqui no Além do Vedanta foi a conversa de Chaitanya com Sarvabhauma Bhattacharya. E a gente viu que Sarvabhauma era impersonalista e como que Chaitanya ouve ele explicando Vedanta e quando o Sarvabhauma Bhattacharya ouve a resposta de Chaitanya, a explicação dele, que Chaitanya ficou ouvindo durante 7 dias, a gente viu como que ele se tornou devoto, né, de Chaitanya, ele se converteu, né, desenvolveu a devoção. E aí Chaitanya fala, bom, agora você vai adorar o Senhor Jagannatha, né? Já que ele era um impersonalista, agora você vai adorar a própria forma de Krishna, que é isso que você agora adotou com a sua vida e alma, então se absorva na adoração ao Senhor Jagannatha, né? Ah, e faltava mais um aqui, que é Murari Gupta. Aí Chaitanya falou assim para Murari Gupta. Murari Gupta, ele só falou assim, Murari Gupta, eu aceito ele como a minha vida e alma. Quando ouço sobre a humildade de Murari Gupta, isso perturba a minha própria vida, perturba a minha mente. Eu não consigo ouvir sobre a humildade de Murari Gupta sem se perturbar. E qual que é a história de Murari Gupta? Ele só falou isso, né? Porque Murari Gupta, ele era mais velho que Chaitanya e ele acompanhou a infância de Chaitanya. Então ele viveu na mesma época que Chaitanya, só que mais velho. Tanto que quando Chaitanya era criança, ele enchia o saco de Murari Gupta, ele perturbava Murari Gupta, ele questionava Murari Gupta, ele não largava do pé de Murari Gupta. Era muito interessante a relação que Chaitanya tinha assim, com Murari Gupta. Ele era tipo uma criança assim, né? Muito... que ficava lá perturbando a mente de Murari Gupta. E Murari Gupta ele era um médico, assim, um Kaivirajya, né? Era uma pessoa situada no modo da bondade e tudo. Ele tinha sua relação, assim, sua vida brahmínica, né? Ele fazia seus rituais. E Chaitanya ficava questionando ele sobre tudo, etc., perturbando os rituais dele. E aí e ele xingava, ele falava assim, poxa, Nimai, por que você está me perturbando? Por que você faz isso comigo, né? Então tinha essa relação muito espontânea. E o Murari Gupta, a fonte mais fidedigna que existe de informação sobre a vida de Chaitanya é de Murari Gupta. As anotações, pelo fato de Murari Gupta ter vivido na época de Chaitanya, vivido na mesma cidade de Chaitanya, acompanhado a infância de Chaitanya, ele relatou vários feitos, assim, várias coisas que Chaitanya fez. Ele anotou, ele escreveu em seus diários, escreveu anotações sobre a vida de Chaitanya.
ele foi lembrando isso, ele escreveu muitas coisas que ele viveu com Chaitanya. Então, assim, as fontes que a gente tem hoje, digamos assim, por exemplo, essas 3 biografias que eu falei, que é o Chaitanya Charitamrita, o Chaitanya Bhagavata e o Chaitanya Mangala, muita coisa deles que tem de informação sobre a infância de Chaitanya são praticamente todas, todas são baseadas nas anotações de Murari Gupta, que Murari Gupta fez por ter sido um contemporâneo de Chaitanya, vivido ali e feito relatos sobre a vida de Chaitanya da infância, né, da infância de Chaitanya. Então, o próprio Murari Gupta e esses escritos dele foram compilados num texto, né, que é chamado Chaitanya Charita Mahakavya, né, que então é basicamente falando sobre a infância de Chaitanya ali. Então, essa é a biografia que a gente tem assim de uma pessoa que viveu, né, como é que fala? Teve como é que é? A pessoa tem uma experiência ocular, né, com Chaitanya ali, vivenciou aquilo ali, foi uma testemunha ocular da vida de Chaitanya, Murari Gupta, né? E Murari Gupta ele era uma encarnação de Hanuman, né? Quando Chaitanya pede para ele se tornar devoto dele, devoto de Krishna, devoto de Chaitanya, ele não consegue deixar de ser devoto de Ramachandra porque ele é uma encarnação de Hanuman, que é um servo eterno de Ramachandra, né? Ele falou que ele não conseguia e que ele estava num conflito, ele ia inclusive se suicidar porque ele não sabia o que fazer, porque ele entendia que Chaitanya era o ser supremo. Chaitanya mostrou para ele a sua forma como Varahadeva, mostrou a sua forma de Sadibudya também para ele, assim, ele como Krishna, como Chaitanya e como Ramachandra, né? Depois ele mostrou para ele, depois dessa história. Mas ele ia se suicidar porque ele não sabia o que ele fazia. Ele falou, olha, eu não posso deixar de ser um servo de Ramachandra, ele é o senhor do meu coração, e ao mesmo tempo, como que eu vou desobedecer as instruções de Chaitanya, que é o próprio Ramachandra também, mas não é na forma de Ramachandra, o que eu faço? Então, ele estava tão absorto na relação de amor, assim, que para ele era inconcebível viver fora da devoção, viver sem servir o Senhor do seu coração, o seu Ishtadeva, a sua deidade adorável. E Chaitanya, vendo o que ele estava prestes a fazer, porque ele não conseguia ficar sem servir Ramachandra e não conseguia viver com o fato dele não conseguir seguir as instruções de Chaitanya, Chaitanya chegou na casa dele e falou, me dá essa faca que você guardou. Aí ele falou, que faca? Eu sei que você tem uma faca, eu sei que você vai fazer. Aí ele pegou a faca, deu para Chaitanya, e Chaitanya falou, olha, você mostrou qual é o verdadeiro caráter de um devoto de um Vaishnava, porque nem mesmo seu próprio Deus, seu próprio Krishna, seu próprio Vishnu, pede para ele deixar de adorá-lo, um devoto ele nunca vai deixar. Estou muito emocionado com você, por isso que ele falou aqui antes, sobre Murari Gupta, o que eu posso dizer? Eu fico perturbado ao ouvir sobre a umidade de Murari Gupta, ouvir a devoção de Murari Gupta. Então Chaitanya, assim, ele considerava Murari Gupta, assim, uma pessoa extremamente, assim, pura, extremamente devotada, que ele realmente ficava comovido, né? Perturbado com tamanha devoção, porque Krishna fala, né? Que eu me torno preso pelo amor do meu devoto, como nesse passatempo de Damodara, que Mãe Yashoda prende ele com amor. E Krishna fala, eu sou do meu devoto, tanto que ele falou com Vasudeva Datta. O meu corpo é de Vasudeva Datta, Vasudeva Datta faz o que ele quiser com o meu corpo. Ele me dá para quem ele quiser, ele me vende para quem ele quiser. Isso é chamado de Bhakta Vatsalya, né? Krishna, Deus, ele se torna preso pelo amor do devoto, assim, ele não pode fazer mais nada, porque o devoto só tem ele como sua vida e alma, é exatamente isso. Os Vedas falam, o Rupa Goswami explica isso, o Bhagavatam fala isso, que um devoto, ele rejeita completamente qualquer tipo de liberação que não esteja conectada com a possibilidade desse devoto servir a Krishna. Se um devoto ele vai ser liberado, mas ele não vai servir a Krishna, ele rejeita essa liberação, porque ele considera essa liberação um gozo dos sentidos. Por quê? Qual que é a vida e alma de um devoto? A vida e alma de um devoto não é viver com Krishna no mundo espiritual, é servir a Krishna onde quer que seja, seja no mundo espiritual ou no mundo material. Ele fala, Murari Gupta, ele encarnou esse princípio, ele simplesmente mostrou para toda a existência esse princípio através da sua atitude. Eu mesmo pedi para ele parar de adorar Ramachandra, que era o senhor do coração dele, ele falou, eu não posso, então ele não pode viver sem um serviço. E no último verso do Shikshastaka, Chaitanya fala exatamente isso. Ele fala Ashlishava padaratam pinashtumam adarshanam mamahatam karotova
Yata tata vida data lampato maprananatas tu saivana para itadrishita vakripa bhagavama mahapi turdaivam idrisham rajanina nuraga. É isso, né? Ele fala, Krishna, não importa, né, se você vai me tratar de forma áspera, evitando ficar presente diante de mim, não importa se você vai me tratar de forma doce e amorosa com seu abraço, não importa qual condição que seja, tudo que eu desejo é realmente assim poder servir, prestar serviço a você incondicionalmente. Você pode fazer o que quiser comigo, porque eu sempre serei seu devoto incondicionalmente. Então é isso, né? Esse foi o exemplo de Murari Gupta. E aqui Chaitanya termina suas instruções, né? Então é isso. Então conseguimos, né, terminar aqui. Achei que não ia dar conta. Então foi isso. Chaitanya então instruiu esses discípulos e agora aí todo mundo vai voltar para Bengala e depois continua. Depois Chaitanya continua as histórias dele e em sábado que vem a gente vai ver outra conversa de Chaitanya com outras personalidades, né? Então é isso, né? A gente terminou por aqui. Vamos ver se tem... Eu vi que tinha uma pergunta aqui no Instagram que era sobre a fonte, né? É do Luiz Winter. Boa noite, Luiz. Hare Krishna. Ele pergunta assim: em qual livro encontra essas histórias? Ah, eu até falei, né? Que essas histórias sobre Chaitanya estão basicamente nas duas biografias que a gente tem hoje em dia disponível. A gente tem na loja da BBT, do Sankirtan Shop. Uma tá até aqui. Essa aqui, ó. Chaitanya Charitamrita. É um volume deles. É a principal que a gente tem, né? É o Chaitanya Charitamrita. Esse aqui, inclusive, é o primeiro. É o Adilila, né? Volume 1. São ao todo, se não me engano agora, vão ser 6 ou 7 livros, a coleção completa. E o Chaitanya Bhagavata, tá aqui não, tá lá dentro. Tem esse resumo aqui, que é o Ensinamentos do Senhor Chaitanya, que é um resumo da vida de Chaitanya, né? Da biografia de Chaitanya. E o Chaitanya Bhagavata. São basicamente assim, esses 3 livros, tem todas essas histórias de Chaitanya, assim, estão nesses 3 livros. E aqui a Madhuri pegou o Chaitanya Bhagavata, que é só um livro, que é do Vrindavana Das Thakura. O Chaitanya Bhagavata, ele se concentra mais, ele explora de forma mais detalhada a infância de Chaitanya. E o Chaitanya Charitamrita, como o Chaitanya Bhagavata explorou mais a infância, o Chaitanya Charitamrita, que é mais extenso, ele vai explorar mais a parte adulta da vida de Chaitanya. Então é isso. As histórias de Chaitanya são, assim, enfim, né? Coisas assim, muito, muito sublimes, né? Então acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Tem? O Ilâmitra falou: fala Nityananda, reverências, tudo bem? Você está morando onde? Lilamrita é o Lilamrita Hare Krishna Prabhu Lilamrita. Lilamrita é o mestre. A gente brincava com ele, né? Porque quando eu fui morar no templo em Belo Horizonte, logo ele veio morar também. O Lilamrita é um devoto muito antigo, né? E ele ensinou a gente a distribuir livros, né? A ir para as ruas com a literatura para oferecer para as pessoas, transmitir esse conhecimento. O Lilamrita foi quem ensinou a gente na época, né? Então a gente chamava ele de mestre, né? O mestre, né? Brincava com ele, né? Tinha essa relação assim, de amizade, apesar dele ter ensinado pra gente. E é isso, né? Ele até hoje, assim, ele teve problema de saúde muito sério, ficou acamado no hospital. Mesmo no hospital, às vezes ele falava, alguém levava livros para ele, distribuía livros assim para enfermeira, os outros pacientes. Ele é muito brincalhão, né? Ele é muito tipo, meio gozador, assim, faz muitas brincadeiras, assim. Eu lembro que eu distribuí livros com ele, assim. Ele sempre fazia umas piadas assim com as pessoas, assim, para quebrar o gelo, né? E já dava um livro para a pessoa pegar, assim. A pessoa ficava assim com a piada, já pegava o livro na mão dele, assim. E ele falava assim com a pessoa, explicava o que ele estava fazendo, né? Já criava um vínculo com a pessoa, assim, através de algo assim que fazia a pessoa rir, né? E aí distribuía muitos livros, né? E é isso. Até hoje ele está distribuindo livros, mesmo depois de ter passado por problema de saúde sério, continua distribuindo livros, né? E eu tô em BH, Lilâmita. Continuo em BH. Voltei para BH, tô aqui. Então é isso. Acho que não tem mais perguntas. Queria agradecer a todo mundo. Conseguiu ficar aí até agora. Hare Krishna.
Amanhã, lembrando, 8h30 da manhã, a gente tem o Clube do Dharma. Desculpa, a gente tem a meditação do dia D com o Dhira Chaitanya. E às 7h30 da noite, o estudo da Bhagavad Gita com Nrsimha, capítulo 12. Então é isso. Hare Krishna, pessoal. Boa noite. Até a próxima.